Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas aí então ao nosso 8º episódio de um dia de futebol em Budapeste. Depois de tanto prometer, eu trago aqui para vocês então o episódio especial dedicado ao maior time aqui da Hungria, o Ferencváros. É a terceira vez que o Ferencváros aparece aqui no canal. Eu já mostrei para vocês aqui um pouquinho como é que é o maior clássico da Hungria entre Ferencváros e o Újpest. Eu também fui na final da Copa da Hungria desse ano entre Ferencváros e Pax. Foi o último vídeo aqui no canal, episódio 7, um episódio bem recente. Então também já fica com um vídeo para você assistir. Mas hoje o episódio é dedicado somente à história, às curiosidades, como é que é uma experiência no meio do Ultras do Ferencváros. Hoje, dia 18 de maio, o Ferencváros joga em casa contra o Videoton pela 32ª rodada do Campeonato Húngaro. É a última rodada jogando em casa do Ferencváros e a penúltima do campeonato. Na sexta-feira agora, o Puskás, que é o segundo colocado, venceu a partida fora de casa contra o Lanterne, já rebaixado da competição. Foi uma vitória no finalzinho ali, eles marcaram o gol acho que aos 38 do segundo tempo. E com isso o Ferencváros não tem chances matemáticas de ser campeão hoje. Com a vitória do Puskás, eles assumiram a liderança e o Ferencváros nesse momento começa o jogo na segunda colocação. Porém, é um jogo muito tenso. Com um simples empate, o Ferencváros já retoma a liderança e com uma vitória fica muito bem encaminhado para mais um título aqui do Campeonato Húngaro. Porém, o jogo não vai ser fácil, pois o Videoton, que é o time que vai jogar contra aqui o Ferencváros, precisa vencer para escapar da zona de rebaixamento. E o que acontece? Agora há pouco, o Debreceni acabou de empatar a sua partida. E com isso, o Videoton foi para 11º colocado, que é a zona de rebaixamento aqui na Hungria. Caem somente o 11º e o 12º, os últimos dois colocados da competição. Ou seja, para ficar confortável para a última rodada, seria ideal que o Videoton pontuasse aqui hoje contra o Ferencváros. É óbvio que uma vitória aqui pro Videoton seria espetacular, porém é muito difícil. Mas o que deixa o jogo um pouquinho mais tranquilo para eles, vamos colocar assim, é que na última rodada eles têm um confronto direto contra o Debreceni. Mas eu acho que com essas informações dá para ter um pouquinho da ideia de quão tenso vai ser o jogo hoje. O Ferencváros precisa pontuar para assumir a liderança e o Videoton precisa pontuar para escapar do rebaixamento. Eu, como coxa branca, tenho muita experiência em jogo assim. Porém, geralmente é o contrário, é o coxa que precisa pontuar para escapar do rebaixamento. Então, eu sei bem o quanto é um jogo tenso, quanto é complicado de assistir um joguinho desse. Bom, mas antes de tudo, considerações iniciais. Primeiramente, eu queria agradecer muito a cada um de vocês que se inscreveu aqui no canal. Enquanto eu editava e postava o último vídeo, o episódio 7, o canal bateu a marca de mais de 100 inscritos, então muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveu. Eu realmente não imaginava isso, porque eu criei esse quadro, criei esse canal para ocupar um pouco da minha cabeça com uma coisa que eu gosto, entre estudos e correria das entregas e tudo mais, ter aí um futebol para tirar um pouco desse foco nas outras coisas e também para mostrar para minha família, para meu pai, para meus amigos, como é que é um pouquinho do futebol aqui na Hungria. Então eu acabei atingindo um número de pessoas que eu não esperava atingir, não pelo menos tão cedo, para ser sincero. Mas muito obrigado a vocês aí por estarem se inscrevendo, por estarem comentando, por estarem curtindo. Sou muito grato. Falando nisso, eu vou aproveitar e pedir para você curtir aqui o vídeo, deixar seu comentário, se inscrever aqui no canal e também compartilhar, porque isso também me ajuda muito a mostrar, né, levar esse vídeo para outras pessoas. O segundo ponto que eu queria falar aqui é sobre algo que eu falei lá no episódio 7, que é a criação de uma nova playlist que eu vou fazer aqui no canal, os Alviverdes da Hungria. Nessa playlist eu já adicionei o vídeo do Penzo Gior, eu já adicionei também o vídeo da final da Copa da Hungria, que era entre Ferencváros e Pax, dois times verde e brancos, e também vou adicionar esse vídeo especial do Ferencváros. Porém, essa playlist ela vai começar a ficar mais recheada, mais completa a partir da próxima temporada, que daí sim eu vou, né, mostrar um pouquinho também desses dias de jogos em outros times aqui da Hungria, sem ser em Budapeste, em times de cidades menores que são verde e branco, para, né, ser clubista. Coxa branca tem que ser verde e branco. E o último ponto que eu queria trazer aqui, e agora em relação a esse vídeo do Ferencváros, é sobre como é que vai ser um pouquinho da metodologia desse vídeo específico. Porque é o seguinte, como eu falei no episódio 7 também, eu estou numa semana final aqui de provas, de entrega de trabalhos e está muito corrido. Tanto que eu não consegui fazer nada de curiosidades e pesquisas mais avançadas do Ferencváros antes de vir aqui para o jogo. Então eu tenho algumas informações de cabeça que eu sei que eu precisei antes, né, de outros vídeos e tudo mais. Mas como eu quero ter certeza do que eu estou falando e como é um time que tem muita relação com brasileiros e tem uma história muito rica, eu quero ter mais propriedade, né, do que eu estou falando. Então
eu vou fazer isso aqui de um jeito diferente. Nesse exato momento aqui do vídeo a gente vai sair do estádio, eu vou gravar isso aqui no outro dia, mas eu vou contar de forma mais específica da história do Ferencváros e depois a gente volta aqui pro estádio, volta pro dia de hoje, volta no tempo, digamos assim. Bom, a semana finalmente deu uma acalmada e até voltei aqui pro estádio, aproveitei que tá um dia mais tranquilo hoje. E vamos contar então um pouco da história do Ferencváros para conseguir incluir aqui no vídeo e postar isso quanto antes, que eu já estou me enrolando demais. O Ferencváros é o maior time aqui da Hungria e tem mais de 120 anos. Eles foram fundados no dia 3 de maio de 1899, aqui no distrito 9 de Budapeste, o distrito de Ferencváros. As cores, o verde e o branco, representam a esperança e a fé. A dominância do Ferencváros começou ainda no período do Império Austro-Húngaro, tanto que o primeiro título deles aqui da Liga foi muito pouco tempo depois da fundação, no ano de 1903. Em 1910, o Ferencváros já fazia excursões internacionais para enfrentar times da Áustria e também times da Alemanha. Era meio que um Real Madrid aqui do Danúbio. A era de ouro do Ferencváros aconteceu ali após a Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos 1970. Nesse período foram eles que dominaram aqui o campeonato húngaro e também em 1965 eles foram campeões de uma competição que é precursora da atual UEFA Euroleague. Na grande final eles derrotaram a Juventus da Itália. No meados da década de 80 a gente teve o fim do comunismo aqui na Hungria. Isso afetou completamente o país, inclusive também o futebol. Diversos clubes entraram em crises, se não políticas, crises financeiras. E o Ferencváros foi um desses times. Mesmo assim, nesse período, eles continuaram sendo o principal time aqui do país. Tá ventando que eu acho que vai acabar o planeta aqui hoje, mas enfim, vamos lá. Em 1995, o Ferencváros conseguiu chegar na UEFA Champions League. O primeiro time aqui da Hungria a conseguir fazer isso. Em 2011, o Ferencváros foi comprado pelo grupo MVM e a partir daí passou a receber investimentos estatais e também investimentos privados. O novo estádio, a Groupama Arena, foi inaugurado em 2014, como vocês podem ver e vão ver um pouquinho mais aqui pra frente no vídeo. É um estádio muito moderno, muito completo. E a partir de 2019, sob o comando de Serhij Rebrov, com certeza eu falei errado, o Ferencváros voltou a ter força máxima. Desde então eles são campeões da Hungria de forma consecutiva. E além disso, eles voltaram a estar de forma mais frequente nas competições europeias. Até teve Champions League nesse meio do caminho, mas principalmente também na Euroleague. Eles já enfrentaram novamente, por exemplo, o Barcelona de Messi e a Juventus de Cristiano Ronaldo nesse meio tempo. Foi em 2020 que o Ferencváros conseguiu voltar para a Champions League depois de 25 anos. O principal jogador da história do Ferencváros é esse cara que vocês estão vendo aí no vídeo, o Florian Albrecht, um atacante, matador, fez um montão de gol e em 1967 ele foi bola de ouro. Além disso, pouco tempo depois, ele esteve em Curitiba para enfrentar o Coritiba com a seleção da Hungria. Não deu muito certo, perdeu o jogo. Faz parte, o Verdão é foda. O Ferencváros tem dois símbolos muito fortes. O primeiro deles é a camisa, e isso aí pode variar de ano para ano, às vezes a fornecedora quer inventar uma moda ou outra, mas em tese a camisa 1, a camisa principal, ela tem 9 listras verdes e 9 listras brancas, representando aqui o distrito 9, onde fica o Ferencváros. O segundo símbolo, não preciso nem falar muita coisa, é a águia. Vocês podem ver aqui no estádio, tem essa, não sei se é estátua de águia que fala, mas essa águia gigante aqui na frente do estádio, bem bonita, bem massa, para tirar umas fotinhas. O principal clássico do Ferencváros, vocês já viram por aqui, é contra o Újpest, o derby de Budapeste, muito legal, diga-se de passagem. E eles também têm uma rivalidade muito forte, mas um pouquinho mais tranquila, com o MTK Budapeste. Essa rivalidade se dá pelo fato de ser a mais antiga aqui do país. O Ultras do Ferencváros, a torcida organizada deles se chama Green Monsters, foi fundada em 1995. Eles ficam no setor sul aqui do estádio, é exatamente esse, fica perto aqui da águia. E são bem no padrão leste europeu, centro europeu. Sempre de roupa preta, cantando o jogo inteiro e batuquinha ali direto, megafone e é isso. Dentro aqui da Hungria, eles são conhecidos por serem muito nacionalistas, colocarem a Hungria e o Ferencváros acima de tudo. Direto eles fazem show com pirotecnia e também colocam faixas de protesto contra o UEFA, então volta e meia vem aí uma multinha pro Ferencváros pagar por conta do Green Monsters, mas isso eu acho legal. Bom, quem sempre está em estádio sabe que existem alianças entre torcidas organizadas, e o Ferencváros também tem as suas. Aqui na Europa não é algo tão comum de se ver quanto no Brasil, porém o Ferencváros tem uma aliança muito forte, como eu disse aqui no vídeo do derby, com o Rapid de Viena,
Eles têm uma aliança muito forte também com esse time aqui da Polônia, que eu não vou nem tentar falar o nome, mas, por exemplo, no vídeo aqui da final da Copa da Hungria, tinha uma bandeira lá do Ferencváros com esse outro escudo, esse time da Polônia. E eles têm uma amizade aqui dentro da Hungria, com o ZTE, um time aqui da primeira divisão, que fica relativamente perto aqui de Budapeste. Algo que eu já falei em praticamente todos os vídeos por aqui e também acontece com o Ferencváros é o seguinte: uma verdadeira instituição. Estão presentes em diversos outros esportes, não somente no futebol e também não somente no futebol feminino. Por exemplo, no hóquei de gelo, o Ferencváros é um dos principais times aqui do país e já foi campeão nacional mais de 25 vezes. Handebol, masculino e feminino principalmente, também é muito forte. A base da seleção da Hungria, geralmente, principalmente na seleção feminina, vem do Ferencváros. Além disso, diversas vezes eles estão presentes nas fases finais ali da Champions League de handebol. O basquete é outro esporte que o Ferencváros está presente, porém eles não dominam tanto assim. Eles voltaram a investir mais agora recentemente para conseguir voltar a ser o principal time aqui do país. Agora, um outro esporte que o Ferencváros está presente com muito destaque, é uma verdadeira potência aqui na Europa, é o polo aquático. Eles já foram diversas vezes campeões aqui da Hungria, já foram campeões europeus. E também, além disso, a Hungria, que é uma potência nesse esporte, sempre que tem ali nas Olimpíadas, a base do time vem do Ferencváros. O Ferencváros tem um time secundário que está jogando na terceira divisão aqui do país, e nessa atual temporada eles ficaram em terceiro colocado. Na terceira divisão são 4 grupos e o primeiro de cada um é classificado para a semifinal e os finalistas sobem. O Ferencváros chegou perto de conseguir um acesso com seu time secundário para a segunda divisão. Agora, uma coisa muito legal em todos esses outros esportes é que a torcida e também o Green Monsters estão sempre presentes para apoiar o time. Para você conseguir vir aqui nos jogos do Ferencváros, você precisa ter isso aqui, ó, a sua carteirinha de identificação. Ela é pessoal e você só consegue comprar seu ingresso com isso. Afinal de contas, seu ingresso vai ficar aqui dentro do cartão e você chega ali na catraca e só aproxima, e com sua digital também você consegue entrar no estádio. É um processo muito organizado e também barato. Custa 2.000 florins para fazer isso aqui, ou 2.500 florins em dia de jogo. Fica pronto na hora e se for um jogo muito cheio, leva ali no máximo 1 hora para ficar pronto. O único problema disso é o seguinte: você só consegue fazer ela pessoalmente. Então, por exemplo, vamos supor que meu pai vai vir para cá no ano que vem, eu quero comprar um ingresso para ele que vai ter um jogo muito legal, que vai ter o Ferencváros jogando na Champions League. Eu quero comprar meu ingresso, já quero também garantir o dele. Não consigo, porque ele precisa fazer primeiro isso aqui, precisa ter a carteirinha de identificação. Então esse é um processo que talvez nisso eles pequem um pouco. Se você é um turista, quer conhecer aqui o estádio, quer vir num jogo grande, num jogo especial, você tem chance de ficar de fora por não conseguir comprar o seu ingresso, por não ter a sua carteirinha de identificação. Se por acaso você vem aqui para a Hungria e tem vontade de conhecer como é que é um jogo do Ferencváros, aqui na descrição eu vou deixar o link do site do time oficial, do site em inglês, onde eu consegui encontrar todas as informações quando eu precisei fazer a minha carteirinha pela primeira vez. A partida que eu fui nesse vídeo que você está assistindo, eu tive que comprar meu ingresso mais ou menos uma semana e meia antes da partida, porque a expectativa é que o estádio estivesse lotado. Então você vai ver agora um videozinho que eu vou mostrar como é que foi para comprar esse ingresso e o processo de maneira online, de maneira remota. Bom, vamos lá então. Como eu falei, eu comprei o ingresso, faltavam ainda umas 2 semanas mais ou menos para o jogo e foi tudo de maneira online. Entrei no site do Ferencváros, vou ali na seção dos ingressos e nisso já sou redirecionado para um novo site onde você tem que fazer um login. Como eu já estava ali logado, eu pulei essa parte e já consegui entrar aí na parte da compra do ingresso, que aparece o mapinha, os locais, tudo certinho. Então, por sorte, ainda tinha vaga no local mais barato e foi ali que eu selecionei, que é ali também a parte do Ultras. Essa parte que você está vendo agora, eu já consigo escolher a minha modalidade de ingresso, então o valor integral estava 3.700. Eu, como estudante, tinha um desconto de 300 florins, pouca coisa, dá mais ou menos R$5 de desconto. O ingresso, então, o preço cheio dele, né, é 3.700 florins, isso dá aproximadamente uns R$60, eu vou colocar agora aqui a conversão exatamente, para você ter uma ideia. Feito isso, você só precisa confirmar seus dados ali, telefone, questão de e-mail e tudo mais, e já consegue fazer o pagamento com o seu cartão de crédito online e já fica disponível o ingresso para você baixar. Você pode imprimir, você pode deixar na sua carteira digital, você pode salvar como PDF, fica no teu critério. Agora vamos falar de uma coisa que tem de sobra: brasileiros na história do Ferencváros. O Brasil é o país estrangeiro que mais tem jogadores na história do Ferencváros, são mais de 20.
Eu não cheguei a pesquisar o número exato, mas se duvidar, tem mais jogador brasileiro na história do Ferencváros do que na do Shakhtar, que é um time que é famoso por ser o Brasil na Europa. Talvez não, mas não fica muito longe disso não. Muito brasileiro mesmo aqui na história do Ferencváros. Até sobre isso, uma coisa muito legal, eu faço parte aqui de um grupo de Facebook do Ferencváros, e eu coloquei lá no grupo que eu tava vindo para essa partida, e falei o que eu não posso deixar de falar, e um húngaro respondeu. Falou, ó, seguinte, o melhor jogador estrangeiro da história do Ferencváros é brasileiro. O nome dele é Leonardo Santiago e você não pode deixar de falar dele, nem do gol que ele fez contra o Újpest. Então, Leonardo Santiago, um brasileiro que marcou a história por aqui, e no vídeo aqui seguinte eu vou mostrar como é que foi esse gol dele num clássico. Elfejeli Pavlovic, és most 3 Fradi játékos és csak 2 védő. Leonardo is ott van. Leonardo megtolja, egy játékos elcsúszik, Zicser, Leonardo eltekeri és vezet a Ferencváros. Tomás Doll öröme és Leonardo öröme és a szurkolók öröme. Hát egyszer tudta megkontrázni, milyen meccs ez, milyen érdekes gól ez. Az Újpest játszott végig kontrára, a Fradi egyszer meg tudta kontrázni az Újpestet, és Leonardo végigvitte az akciót. 2-1 a Ferencvárosnak. Leonardo elindult, itt látható a létszámfölény, és aztán elcsúszik, talán nagy volt az, és innentől kezdve Leonardo beszaladhat. Hihetetlen. Itt talán egy picit hosszan is tolta meg Leonardo, de azért még odaért, főleg hát úgy, hogy nagy ugye elcsúszott. És hát egy Leonardo szintű játékosnak érdemes figyelni, megnézte a kapust. És Leonardo, aki a legmagabiztosabb Ferencváros játékos volt, kilövi a jobb alsó sarkot. Além do Leonardo, a gente tem também o Leandro de Almeida, que jogou por anos e anos aqui no Ferencváros, até conseguiu a sua cidadania húngara, fala húngaro fluentemente e trabalha até hoje no clube. É um dos diretores técnicos ali da equipe. Muito recentemente teve também 2 brasileiros aqui pelo Ferencváros que foram marcantes. O meia Marquinhos, que atualmente está jogando no futebol russo. Ele ficou muito tempo aqui no Ferencváros, tem uma identificação muito forte com a torcida. E também o meia Cadi. Você que é coxa branca, que me acompanha por também ser coxa branca, vai lembrar do Cadi no período do coxa. Recentemente ele esteve aqui no Ferencváros, foi o camisa 10 na temporada passada. E agora ele voltou para o Azerbaijão, voltou para o Karabag. Se a gente considerar o elenco atual no jogo do vídeo de hoje, são 4 brasileiros. O atacante Matheus Saldanha, o zagueiro Raul Gustavo, o ex-Corinthians e muito novo, bom de bola Henrique e também o Júlio Romão. Porém, nessa semana, como eu falei para vocês, eu estou gravando esse vídeo após o jogo, o Ferencváros anunciou a sua primeira contratação para a próxima temporada. O também brasileiro que estava jogando na República Tcheca, Cadu Lopes. Nessa última temporada, o Ferencváros passou a ser patrocinado pela Macron e eu achei muito bonitas as camisetas e a loja é muito completa, tem literalmente tudo que você pode imaginar, porém não pode fazer filmagens lá dentro. Então eu vou deixar aqui o link na descrição do site do Ferencváros para quem se interessar e também aqui essa é a média de preço das camisetas dessa atual temporada. Agora deixa eu falar para vocês de forma mais resumida sobre o Videoton, o time que a gente vai ver hoje, que vai estar enfrentando o Ferencváros. Eles foram fundados em 1941, numa cidade que fica aqui pertinho de Budapeste, que eu não vou nem tentar falar a pronúncia. Eles foram fundados como um time de uma das fábricas da cidade e a partir daí foram crescendo no cenário nacional. Eles têm uma raiz operária muito forte. Em 1985, esse ano sabe ser bom, o Videoton fez um feito histórico. Eles foram vice-campeões da atual UEFA Euroleague. Eles só foram derrotados na final pelo Real Madrid, mas nessa campanha eles eliminaram o Partizan da Sérvia e também o PSG da França. O Videoton conquistou seu primeiro título da primeira divisão húngara em 2011, um título recente. E depois disso eles passaram a ser um dos principais times do país, ainda mais com o aporte financeiro, com o investimento que veio da MOL, a maior empresa de energia aqui da Hungria, uma das mais famosas aqui na Europa nesse segmento. Tanto é que eles voltaram a ser campeões da Hungria em 2015. Na temporada 17-18, o Videoton foi o último campeão aqui da primeira divisão sem ser o Ferencváros. A partir daí, a partir de 2019, só deu o Ferencváros. Bom, agora sim, já entendemos mais da história do Ferencváros e todas as suas curiosidades. Voltamos aqui para o dia 18 de maio. Ainda não começou o jogo, faltam uns 40 minutinhos, eu acabei de chegar aqui no estádio.
e vamos então para essa experiência de um dia de futebol aqui com o Ferencváros. Para quem viu aí os últimos vídeos do canal, os últimos episódios, que tava um dia muito mais ensolarado, tava de camiseta só, enfim, tava muito mais tranquilo. Deu uma esfriadinha por aqui de novo agora, mas nada demais, tá? Uns 9, 10 graus agora, um moletomzinho só já resolve. Agora são 7h15, o jogo começa às 7h30, então tem 15 minutinhos aí para começar. Eu vou entrar agora ali no estádio. Eu não vou conseguir filmar, né, a entrada, porque aqui é aquela entrada que eu falei lá no jogo do derby, que tem que, além de colocar o cartão ali no leitor, tem que colocar também a palma da mão, que eles fazem a leitura ali biométrica. Então é isso, não dá para filmar não. A gente se vê ali dentro do estádio.
começa a penúltima rodada do Campeonato Húngaro. Parece um golaço, cara. Escanteio Ferencváros. Caraca, cara. Falta perigosíssima pro Ferencváros agora. O juiz armou a barreira muito longe da falta, eu achei. Mas vamos ver, melhor pra nós.
Caralho, quase, segundo. Vamos ver, tem VAR. Bom, não sei se tem VAR na verdade ou não, mas enfim. Já mandou o jogo seguir. Segue 1 a 0 pro Ferencváros. Quase acabando o primeiro tempo agora. Final do primeiro tempo agora, 1 a 0 pro Ferencváros. Bom, para fazer aí uma breve análise do que foi o primeiro tempo, então, o Ferencváros teve os 45 primeiros minutos na mão praticamente. Começou já bem, e daí aos 7 minutos teve aquela chance bem perigosa do Videoton, e daí já nisso o Ferencváros se ligou, tanto que aos 11 minutos fez o primeiro gol ali e continuou em cima, continuou mais com posse de bola a partir dos 15 minutos. A partir dos 30 teve uma sequência muito grande de escanteios, e ali próximo do final do primeiro tempo teve o segundo gol através de um escanteio, que daí foi anulado por impedimento na jogada. Mas no demais foi isso, o Ferencváros com o primeiro tempo na mão, vai conquistando essa vitória, 3 pontos importantíssimos e mais importante, vai voltando a ser o líder do campeonato húngaro, faltando apenas uma rodada para o fim. Bola já rolando então para o segundo tempo. Uma chegada perigosa já com menos de 1 minuto de jogo, hein? E agora contra-ataque do Ferencváros. Também não deu nada. Pera aí. Parece continuação, mas não foi, tá? Aquele lance feio não deu em nada mesmo. A hora foi uma chegada mais perigosa, mas já tinha acabado o lance, já era outra coisa, mano.
Clark. Mas aos 6 minutos do segundo tempo, Ferencváros amplia 2-0. Mais um gol de cabeça, mais uma jogada aérea. O jogo tende a ficar muito mais nas mãos do Ferencváros agora.
Mindenki szívből, a csapat is, a tábor is, mindenki basz meg, a Ferencváros is, mindenki figyelj! Figyelj! Bajnok lesz a csapatunk! Ez még minden alatt vagyunk! Hajrá, Fradi! Galera, final de jogo então, Ferencváros 3, Videoton 0. No segundo tempo, o Ferencváros conseguiu administrar muito bem e logo no início fez o segundo gol, conseguiu jogar mais tranquilo ainda. Videoton apostando no contra-ataque, a zaga do Ferencváros foi muito bem, conseguiu anular todos e no finalzinho fez o terceiro gol. Bom, chegando aqui em casa agora e fazer uma breve análise do que foi esse resultado e também como é que fica a situação de tabela para os dois times. Para o Videoton, drama completo. Eles estão em 11º colocado, estão sendo rebaixados nesse momento. Na última rodada vão ter uma final de campeonato contra o Debreceni, que é o 10º colocado. Eles pelo menos vão jogar em casa e nesse jogo quem ganhar se livra do rebaixamento. Já para o Ferencváros, vida muito mais tranquila. Retomou ali a liderança e também retomou os 3 pontos de vantagem. Na última rodada tem um jogo difícil contra o Győr fora de casa, porém joga pelo empate. Se empatar, é campeão. O Ferencváros só perde o título da primeira divisão húngara dessa temporada se perder a partida e o Puskás, que é o segundo colocado, vencer a partida que joga dentro de casa. Mas no mais é isso. Mais um dia de futebol aqui em Budapeste que vai se encerrando aqui no canal. Vou encerrar pedindo aquele imenso favor para você curtir aqui o vídeo, comentar, se inscrever e também compartilhando com algum amigo, com alguma amiga. E também agradecendo a você que ficou comigo até aí o final do vídeo. Bom, quero novamente agradecer por ter ficado comigo aí até o final do vídeo. Mas antes do vídeo encerrar, preciso pedir desculpa, né? Porque demorei muito mais tempo do que eu imaginava que ia demorar para conseguir começar a editar e consequentemente também para postar esse vídeo. Então já faz quase 3 semanas do jogo do Ferencváros. E agora que o vídeo está indo pro ar, muita coisa já aconteceu nesse meio tempo. A temporada aqui na Hungria praticamente acabou. Só tem mais uma competição em andamento. Então deixa eu falar para vocês, mostrar para vocês, fazer um panorama geral como é que se encerrou e está se encerrando essa temporada 24-25 aqui na Hungria. Vamos começar lá de baixo, então, da onde eu tenho acesso aqui com o meu fiel Flash Score, muito obrigado, inclusive, pela terceira divisão aqui da Hungria. Então, explicando um pouquinho novamente do formato da terceira divisão no vídeo que eu falei sobre o Penzo Győr, mas recapitulando, para você que não está ligado, a terceira divisão da Hungria é dividida em 4 grupos com 16 times cada um. Grupo Nordeste, Grupo Noroeste, Grupo Sudeste e Grupo Sudoeste. Então vamos começar pelo Grupo Nordeste. E como é que funciona? O primeiro colocado de cada grupo passa para a semifinal. Quem passar da semifinal e for para a final, consequentemente, conseguiu o acesso para a segunda divisão, sobe em 2. E quem ganhar a final é o grande campeão da terceira divisão. E em cada grupo a gente tem 3 rebaixados. Então no total são, matemática, 3 vezes 4, 12 rebaixados. No total, bastante coisa. Para onde que vão ser rebaixados? Vão para a quarta divisão da Hungria. Nunca achei informação desde que me mudei. Quando eu achei estava em húngaro, eu não consegui entender nada. Mas pelo que eu entendi, é meio como é que funciona na Inglaterra, que a partir da sexta divisão começa a ser um campeonato regional. Aqui é a mesma coisa, os times começam a jogar esse campeonato regional.
Então vamos focar aqui na terceira divisão, começando então pelo grupo Nordeste. No grupo Nordeste, a luta contra o rebaixamento foi bem interessante. A gente teve ali o Lanterninha, que coitado, participou do campeonato, pelo menos. Mas a gente teve ali o 15º tendo chance de encerrar a competição em 12º. Então foram 4 times brigando para não cair. No final caíram Hatvan e o SBTC. Maravilha. Vai ter muito erro de pronúncia, tá? Vocês estão ligados nessa parte. Na parte de cima da tabela do grupo Nordeste, o primeiro colocado foi o Carcage com 70 pontos, 3 pontos na frente do Debreceni, que conseguiu então passar de fase, conseguiu passar para a semifinal. Agora vamos falar então do grupo Noroeste. No grupo Noroeste, a gente teve o nosso primeiro colocado com 69 pontos, 4 pontos na frente do segundo colocado, então teve ali uma pequena folga para passar de fase. E também uma luta bem interessante contra o rebaixamento. A gente teve em 16º colocado na lanterna do grupo o Kellen, o time aqui de Budapeste, foi para essa última divisão, para a 4ª divisão, não sei como é que funciona. E tivemos times secundários, como eu expliquei para vocês que tem aqui, né, como se fosse um time de aspirantes sendo rebaixados. O Guillemot, time secundário, foi rebaixado para essa divisão regional em 15º, com 22 pontos. E a última vaga foi a última vaga do rebaixamento, né? Foi disputado entre 4 times e acabou sendo rebaixado o time da região ali do Balaton, um lago aqui da Hungria, muito bonito, diga-se de passagem. Foi rebaixado com 27 pontos, porém é isso. Em 11º colocado ficou o time secundário do IPEST com 29 pontos e ainda tinha chance de ir para a 4ª divisão. Agora a gente chega no grupo Sudeste da 3ª divisão. O primeiro colocado ficou com 67 pontos, conseguiu também passar de fase, foi ali para a semifinal. E ficou 3 pontos na frente de 2 times, do Monori e do Julia Termal. E nem sei se é Julia, falei July, mas acho que é July, mas enfim. Parabéns pro primeiro colocado por passar de fase. E na luta contra o rebaixamento, aí sim foi uma verdadeira festa. O 15º e 16º colocados foram rebaixados com 25 pontos, porém o 14º foi rebaixado com 27 pontos. Se ele tivesse vencido a última rodada, iria para 30 pontos e ultrapassaria até o 10º colocado. Então foram 1, 2, 3, 4, 5 times brigando por essa última vaga, por esse último rebaixamento. E o rebaixado foi o Elori, o BKV Elori, o time aqui de Budapeste, também foi para a 4ª divisão. O que me surpreendeu muito foi que o Penzo Gior faz parte desse grupo Sudeste e não foi rebaixado. O Penzo Gior terminou ali a competição com 27 pontos, mesma pontuação do BKV Elori, porém tem uma vitória a mais. Pasme, o Penzo Gior não foi rebaixado e terminou a competição com um saldo negativo de 30 gols. Fez 24, tomou 54 e mesmo assim não foi rebaixado. Parabéns, coisa boa. Para finalizar a fase de grupos, então na 3ª divisão, vamos falar do grupo Sudoeste, onde a gente teve o nosso primeiro colocado com uma pontuação com muita folga, foi o... não vou tentar falar o nome do time, terminou com 74 pontos. O segundo colocado fez 68, o terceiro colocado desse grupo foi o time secundário do Ferencváros, fez 63, mas enfim, só passa o primeiro colocado, então foi ali para a semifinal. E mesma coisa, a parte do rebaixamento foi muito interessante, foi muito mais brigada do que a parte do topo da tabela. Nosso lanterninha do grupo terminou a competição com incríveis 7 pontos em 30 jogos, uma vitória e 4 empates. Então foi o pior desempenho entre todos os grupos até então. Meu cacete, agora que eu vi, desculpa o palavrão. Fez 22 gols e tomou 109. Saldo negativo de menos 87 para o nosso querido Duna Foldvar. Parabéns, nota 0. Legal. 15º colocado, 14º colocados rebaixados com 21 pontos. Mesma pontuação do 13º colocado, que só não foi rebaixado porque tinha um saldo melhor. E esse saldo melhor é de menos 43 gols. Mas ainda assim é um saldo melhor do que o saldo do 14º colocado, que fez menos 54. Bom, maravilha. Como eu falei, se não me entendeu errado, a temporada ainda não acabou, porque ainda falta o último jogo para definir quem que vai subir para a 2ª divisão. A gente já teve o jogo da ida entre... eu não vou conseguir falar esses nomes, gente, vocês vão me perdoar nessa parte, mas
vocês que já acompanham o canal sabem que eu me ferro aqui na pronúncia. Mas no jogo de ida a gente teve um time que derrotou o outro por 3-0 fora de casa. E então praticamente assegurada a vaga já para a segunda divisão do ano que vem, que vai conseguir o acesso. E a outra partida foi muito mais equilibrada, foi um jogaço de 2-2. Então ficou tudo aberto para o jogo da volta. E esse jogo que vai acontecer no dia 8, às 5 horas, os dois jogos, a gente vai conseguir definir então quais serão os dois times que vão subir para a segunda divisão da próxima temporada aqui na Hungria. E aí sim se encerra a temporada aqui no país. Maravilha? Agora vamos falar das próximas divisões, falar da segunda divisão e também da primeira, porque daí é um pouquinho mais interessante, mais direto, mais fácil. Vamos lá então, segunda divisão, formato como vocês bem conhecem, 16 equipes, 30 jogos, ida e volta. Primeiro e segundo colocado sobem direto para a primeira divisão, 15º e 16º colocado caem para a terceira divisão e entram então nos respectivos grupos pela questão ali geográfica do país. Maravilha! O que foi interessante então na última rodada que aconteceu na segunda divisão? O Kisvarda já tinha sido campeão, já tinha subido, já era campeão de forma antecipada, então já tinha conseguido acesso para a primeira divisão. E na última rodada a gente tinha duas equipes com chances de acesso. O Kazin, já vou eu me quebrar na pronúncia, o Kazin Barkrika, chutei aqui, e o Vazas que vocês acompanharam aqui no canal por mais de uma oportunidade. No final das contas, subiu o Kazin, fez 53 pontos e o Vazas encerrou com 52 pontos. O que é muito louco, gente, o que acontece é o seguinte, na última rodada foi um clássico local aqui entre Budapeste Vazas e Budapeste Honvéd. É basicamente o segundo principal clássico aqui da cidade. E o Honvéd não tinha nada com nada no campeonato, já não tinha mais chance nem de cair, nem de subir. E mesmo assim, saiu na frente no clássico, fez jogo duro, o jogo terminou 2-2. E por conta desse empate contra o maior rival, fizeram com que eles continuassem na segunda divisão e vão ter que jogar lá no que vem. Ou seja, o Honvéd acabou com o acesso do seu maior rival. Uma coisa muito positiva para o Honvéd, muito negativa para o Vazas. Agora, quem caiu na segunda divisão, vai jogar a terceira divisão no ano que vem, foi o Tatabánya, com 24 pontos, e o Girmot. Nossa, o Girmot caiu com o time principal e com o time secundário. Olha que ano legal pro torcedor. Girmot caiu em 15º colocado com 31 pontos. O Girmot vocês viram aqui no canal, num dos vídeos, se eu não me engano foi contra o Honvéd. E caiu com 31 pontos. O 14º colocado fez 33, escapou ali por pouco. Mas está garantido na próxima temporada na segunda divisão. Uma coisa que eu achei muito bom que a gente teve bastante time de Budapeste que conseguiu se manter, que fez um campeonato abaixo, mas no finalzinho conseguiu pontuar legal. Então a gente teve o Budafok, o Sorokzar e o Zugló e também o Honvéd já tinha segurado, vão estar na segunda divisão ano que vem além do Vazas. E então mais conteúdo pra gente. De todos esses que eu falei, somente o Budafok e o Sorokzar que ainda não apareceram por aqui. Então fica aí para a próxima temporada. Bom, chegamos agora na parte realmente final do vídeo e na primeira divisão, realmente mais interessante, né, que chama a atenção, né? E eu tinha falado um pouquinho do que tinha chance de acontecer, do que poderia acontecer no comecinho desse vídeo. Então vamos mostrar a tabela completa aqui. Na última colocação, quem foi rebaixado foi o Kexmet, com 25 pontos, já tinha caído antes mesmo da rodada começar. E a gente teve aquela final, né, que eu disse para vocês que ia acontecer entre Videoton e Debrecen. Os dois estavam com a pontuação empatadas ali. Como o confronto era direto, o ZTE, que também acabou o campeonato em 10º colocado, não tinha chance de cair, porque se um ganhasse o outro era rebaixado, se desse empate o ZTE ficava acima na posição. Mas enfim, nesse jogo interessantíssimo entre Videoton e Debrecen, o Debrecen fez 3-0 fora de casa contra o nosso querido Videoton. Jogo com duas expulsões, jogo muito pegado. E no final de contas o Debrecen rebaixou o Videoton fora de casa para a segunda divisão do ano que vem. E mais importante do que isso, conseguiu segurar sua vaga para a primeira divisão da próxima temporada. Então nessa temporada, quem caiu para a segunda divisão, estava na primeira e foi para a segundona, Videoton e Kexmet. Agora, parte de cima da tabela. Como vocês bem lembram, o Ferencváros jogava pelo empate fora de casa contra o Győr, já era campeão, e o Puskás Academia precisava vencer
e torcer para o Ferencváros perder para ser campeão. O Puskás fez o que tinha que fazer, venceu a partida contra o DVTK jogando em casa por 4-3, um jogaço de bola muito pegada, mas conseguiu vencer contra um time que não tinha mais pretensões no campeonato, mas mesmo assim fez jogo duro. Porém, enfim, o Puskás venceu, e o Ferencváros, que vencia por 2-0, chegou a tomar um gol do Győr, porém ficou por isso mesmo, conseguiu aguentar a pressão, e o Ferencváros também venceu a partida por 2-1, e no final de contas, então, como vocês já podem ter vistos aí por Instagrams e tudo mais, o Ferencváros foi o campeão novamente aqui da Hungria, encerrou a temporada com 69 pontos, 3 pontos na frente do Puskás, e o Ferencváros, além de conseguir mais um título, ele assegura a vaga na Champions League do ano que vem, na fase qualificatória. Então vamos falar agora disso aí, de competições europeias, e a gente finalmente encerra esse vídeo. Como vocês também viram aqui no canal, o campeão da Copa da Hungria foi o Pax, venceu o Ferencváros na final, e com isso o Pax conseguiu uma vaga na fase qualificatória da Euroleague. Com isso, abriu mais uma vaga dentro do campeonato húngaro, já que o Pax já estava bem encaminhado ali para terminar o campeonato entre os 3 primeiros. Então, a gente teve 4 times com vagas em competições europeias nessa temporada. Além do Pax, que vai jogar a Euroleague na fase qualificatória, o Ferencváros entra na Champions League, na principal competição, também na fase qualificatória, e também na fase qualificatória, porém da Conference League, aquele terceiro escalão que tem agora aqui na Europa. Puskás, Academia e Győr conseguiram essas vagas, então fica por isso mesmo. Ferencváros Champions League, Pax campeão da Copa, Euroleague, e Puskás e Győr na Conference League. Bom, agora sim dá para dizer que o vídeo chegou ao fim, então quero agradecer muito a você que ficou comigo até o final, por ter acompanhado o vídeo da experiência do Ferencváros, por também ter visto esse mini resuminho do que foi a temporada 24-25 aqui na Hungria. Eu quero dizer o seguinte, como a temporada praticamente chegou ao fim, esse YouTube vai ficar ali um tempinho, no hiato, como não tem jogos para cobrir, se eu conseguir pensar em um conteúdo ou outro, eu volto, mas a princípio férias pro guri, então tempinho também para ficar mais tranquilo aí, ficar mais de boa. Porém, fica um convite para você que chegou aqui primeiro no YouTube, para você me seguir no Instagram, cfc.budapest. Lá você vai encontrar um conteúdo mais relacionado à minha rotina, como é que eu faço para acompanhar esse maldito do Coritiba, estando 5 horas na frente agora por conta do fuso horário, e acompanhando todos os jogos de madrugada e assim vai. Também eu mostro um pouquinho do dia a dia, eu mostro como é que eu levo as cores do Coritiba aqui pela Hungria e tudo mais. Então fica o convite para você me seguir lá. Essa foi a temporada 24-25 aqui na Hungria. Esse foi o vídeo do Ferencváros e também com mais alguns detalhes. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo dia de futebol aqui em Budapeste. Valeu!